Olá pessoal, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, JB, e estou fazendo aqui essa live em vídeo áudio, trazendo mais um conteúdo para o meu canal, o canal Jorge B. Filho. Se você não é inscrito, se inscreva lá. Se inscreva, curta e compartilhe cada conteúdo lá que pode ser de relevância para a sua vida. Um abraço também para o meu amigo, um grande estudioso aí das escrituras, o nosso amigo, irmão, professor Anderson Lima Isidoro. Bom, esse conteúdo também é destinado aí para o grupo Estudos do Novo Testamento. Um abraço a todos os irmãos e amigos do grupo Estudos do Novo Testamento. Que Deus os abençoe. Aos amigos, pastores, missionários e pregadores que compõem aí o grupo Estudos do Novo Testamento. Bom, pessoal, o nosso conteúdo vai ser sobre o Shabat no judaísmo do Segundo Templo. É um conteúdo introdutório. Nós não vamos abordar, exaurir todo o conteúdo com relação ao Shabat nesse período, mas de uma forma bem resumida, trazer aqui um pouco desse conteúdo que é de extrema relevância, porque a maneira como os judeus eles viam o Shabat, ele vai refletir em toda a literatura do Novo Testamento, ou quer seja de uma forma positiva, aonde tem o apoio bíblico, ou que seja de uma forma negativa, aonde os autores vai narrar uma contrariedade do ponto de vista neotestamentário da maneira como a maioria dos judeus pensava e observava o Shabat no período do judaísmo do Segundo Templo. Até mesmo porque a literatura do Novo Testamento ela surgiu nesse período aí do judaísmo do Segundo Templo, ou no período intestamentário, tá? Então, gente, o judaísmo do Segundo Templo, também conhecido como o período intestamentário, ele é de fundamental importância para a compreensão do Shabat no tempo de Jesus, tá? Então, o judaísmo do Segundo Templo, ele é fundamental para a gente compreender o Shabat no tempo de Jesus. Por quê? Porque no período do cativeiro babilônico, exerceu uma profunda e duradoura influência sobre a religião judaica nesse período, tá? Esse período do pós-cativeiro foi assim, um período de profundas mudanças para o judaísmo, né? O povo judeu ele foi influenciadíssimo nesse período, pós-cativeiro, período cativeiro e pós-cativeiro, né? Um dos enormes problemas do povo hebreu nesse período anterior ao exílio babilônico era a idolatria e a negligência com relação à lei. Nesse período aí pré-cativeiro, uma das negligências e um dos problemas do povo hebreu era a idolatria e a negligência às leis de Deus, os múltiplos preceitos da Torá. O que acontece? Após o cativeiro, há uma mudança, porque o povo judeu ele entendeu que o cativeiro ocorreu justamente por conta da negligência que os hebreus tiveram com relação aos múltiplos preceitos da Torá, tá? Da Torá. Então, quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles passaram a levar a lei com mais seriedade.
tá? Com mais seriedade. Então, como eles passaram a levar a lei com mais seriedade, então surgiu uma motivação nele, justamente sobre a seriedade com a lei, né? O povo havia sido levado pelo cativeiro, justamente pelo seu afastamento às leis divinas, como está descrito lá no segundo livro das Crônicas 36, versículo 15 ao 20. A liderança do povo judeu imaginava que um novo cativeiro poderia ser evitado através da obediência às leis, e essas leis incluíam aí o Shabat, tá? Então, se no período pré-cativeiro houve a negligência com relação aos múltiplos preceitos da Torá, no período pós-cativeiro houve aí um desenvolvimento mais afinco, né, mais sério, para que o povo viesse a praticar os múltiplos preceitos da Torá, porque a cosmovisão era o seguinte: o que levou eles para o cativeiro babilônico foi a desobediência à lei. Então os líderes judaicos desenvolveram o pensamento de que após o cativeiro, se o povo obedecesse às leis de Deus, evitaria aí um novo cativeiro, né? Conforme o próprio Jeremias vai dizer, eu acho que é no capítulo de número 17, tá? Então esse exílio babilônico, ele foi tão purificador, né? Ele foi tão purificador para o povo hebreu, que o povo hebreu, o povo judeu, eles passaram a levar a lei com tanta seriedade que eles desenvolveram práticas, né? Práticas que levaram ao exagero, né? Levaram ao exagero, criando cercas de proibição, além do que estava na própria Torá. Tudo isso na tentativa de preservar o povo a não transgredir a lei. Geralmente, os debates de Jesus em volta, dentro desse ambiente judaico, estava relacionado justamente a essas proibições que era tido como cerca, a halahá, que eram interpretações e acréscimos às leis escritas, tá, da própria Torá, ok? Então, assim, nesse período, os sábios judeus eles transformaram o Shabat, né, entre a instituição mais importante para o povo judeu. Nesse período pós-cativeiro, nesse período do judaísmo do Segundo Templo, o Shabat ele foi transformado na instituição mais importante do povo hebreu. Tem uma obra, Cher Rabin Shabbat, onde ele menciona isso. O Shabat, nesse período, se tornou a instituição mais importante entre o povo judeu, mais importante do que qualquer outro mandamento. O livro diz assim, Cher Rabin Shabbat, diz assim: o Shabat passou a ser considerado equivalendo em importância a todos os preceitos da Torá juntas, tá? Da Torá juntas. É importante também a gente observar que o Shabat, nesse período, ele, como eu falei, se tornou muito importante. Se tornou tão importante que o povo judeu, muitos deles, eles preferiram morrer ao invés de defender suas vidas quando havia conflitos no Shabat. Nesse período aí do Segundo Templo, o povo judeu estava sobre a dominação dos povos. E voltas e outras havia guerras, né? Havia problemas com esse povo que estava subjugando e dominando o povo hebreu. E geralmente quando essas guerras ocorriam no Shabat, muitos judeus morriam, porque eles preferiam morrer do que quebrar o Shabat, né? O Shabat estava tão arraigado na consciência do povo judeu nesse período, que no segundo século a.C., nos dias dos Macabeus, muitos morreram recusando a batalhar em dia de Shabat, né? Você vai ver isso, essa descrição, que muitos morreram pelos Seleucidas, lá no 1 Macabeus capítulo 2, versículo 29 ao 30, e também descrito lá no segundo livro de Macabeus. Por conta dessas mortes, essas mortes que houve aí entre os judeus
quando ocorriam essas guerras no Shabat, houve uma mudança de pensamento, né? Por conta dessas mortes, eles desenvolveram, principalmente Matatias e os seus companheiros, eles desenvolveram que no dia da peleja no Shabat, com o objetivo de preservar suas vidas, então eles poderiam batalhar, né, pela sobrevivência da sua vida, tá? Então houve aí um pouco desses rompimentos. Então, para a preservação da vida, eles entenderam que era permitido quebrar o Shabat. Muito desses debates que está relacionado no Novo Testamento sobre o Shabat, onde Jesus faz curas, onde Jesus permite os seus discípulos colher espigas, né, no Shabat, o que era proibido. Quando Jesus vai propicitar o caso de Davi, quando Davi coma um alimento no templo que era proibido ele comer e ficou sem culpa, Jesus está utilizando todo esse contexto para dizer que para a preservação da vida, muitas das vezes é preciso quebrar certos princípios, certos valores. Então, esse período foi tão profundo entre o povo que eles entenderam que para a preservação da vida, eles poderiam quebrar o Shabat, tá? Outra coisa também bastante interessante era sobre o Shabat com relação aos judeus no segundo templo. Os judeus não, os gentios, né? O Shabat no segundo templo e os gentios. Porque quando nós observamos nas literaturas do segundo templo, no judaísmo do segundo templo, o Shabat ele é visto dentro de uma cosmovisão etnocêntrica, tá? Etnocêntrica. O Shabat na literatura do segundo templo ele aparece com traços bem exagerados, né? E também é bem claro que é uma lei etnocêntrica, é uma lei restrita para o povo judeu, tá? O gentil não tem obrigação nenhuma de guardar os múltiplos preceitos da Torá e nem o próprio Shabat. A gente pode ver isso lá no livro de Jubileus, né? O próprio livro de Jubileus, onde ele vai trazer uma cosmovisão do Shabat como já existente até no céu, porém ele vai relacionar o Shabat como uma instituição relacionada à etnia judaica, né? Então você vai ver no próprio Novo Testamento essa linha de que os gentios não necessariamente têm que praticar o Shabat, segue essa mesma cosmovisão do judaísmo do segundo templo, dentro dessas literaturas existentes. Porque quando nós olhamos a literatura do Novo Testamento, não existe nenhuma obrigação relacionada aos gentios a guardar os múltiplos preceitos da Torá, e incluindo o Shabat. Você não vai ver Paulo instituindo o Shabat para gentio, você não vai ver o próprio concílio de Jerusalém instituindo o Shabat para gentios, tá? Existia de fato um grupo no período ali do primeiro século que queriam instituir realmente a circuncisão, o Shabat e os múltiplos preceitos da Torá para gentio. Mas esse povo foi combatido e rejeitado no próprio concílio. E o próprio Paulo, quando vai escrever a carta ao Gálatas, para combater esse povo que queria fazer a judaização de gentios, fazer com que eles fizessem a circuncisão e guardassem os múltiplos preceitos da Torá. Então você não vai ver nenhuma ordenança de o gentio deve, como obrigação, guardar o sétimo dia da semana e ter esse sétimo dia como o Shabat, tá? Não há, de fato, de forma alguma. O próprio Oscar Scalzani, no livro A Sombra do Tempo, que é um erudito especialista sobre esse período aí, do judaísmo do segundo templo e as origens do cristianismo, ele vai falar justamente isso, que os judeus que seguiam a Jesus, eles continuaram praticando o Shabat, mantendo a sua cultura, praticando os múltiplos preceitos da Torá, porém,
ele não instituía isso para os gentios, tá? Eu sou contra essa ideia de que o domingo substituiu o sétimo dia. Isso aí é uma coisa mais patrística, Não há nada que aponte isso no Novo Testamento. Porém, eu sou contra também aquelas pessoas, aquelas instituições que querem estabelecer como obrigatoriedade o Shabat para o gentio e como consequência os múltiplos preceitos da Torá, tá? Então espero que tenha ficado bem claro. Outra coisa interessante, alguns defensores do Shabat para gentios, eles se utilizam de Marcos 2:27, né? O Marcos 2:27, o texto vai dizer assim: o Shabat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Então, uma vez observando esse verso, eles dizem que isso prova que o Shabat foi feito para todo o gênero humano, porque o escritor usa o termo lá, antropos, no grego. Mas essa objeção, gente, ela não é verdadeira pela seguinte razão, tá? Existe vários casos onde o próprio Jesus, né, ele usa a palavra grega, antropos, onde o próprio Jesus usa a palavra grego antropos, se referindo a pessoas específicas e não a toda a humanidade, tá? E não a toda a humanidade. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, lá em Marcos 8:27, Jesus diz assim: Jesus pergunta aos seus discípulos assim: que dizem os homens que eu sou? Certamente Jesus não estava falando nesse texto, gente, relacionado a toda a humanidade, né? Jesus não está dizendo toda a humanidade. Quando a gente observa o contexto, Jesus estava se referindo apenas aos judeus de seus pais, né? Apenas os judeus de seus pais, e não a toda a humanidade. Então, essa questão essa questão aparece muitas das vezes em todas as escrituras, né? Nem sempre a palavra antropo se refere a toda a humanidade, como o próprio Jesus, no próprio evangelho de Marcos, aí vai perguntar: que diz os homens que eu sou? Que diz os homens? É óbvio que ele não estava falando com toda a humanidade. Pelo contexto, ele estava se referindo ali aos judeus, né? E não a toda a humanidade. Então, isso faz parte do mesmo livro. Então, nós entendemos absolutamente que quando Jesus fala que o Shabat foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, não está se referindo a toda a humanidade, justamente porque os judeus naquele período não entendiam o Shabat como sendo uma instituição para todos os povos, mas restritamente para o povo hebreu, tá? Então, gente, que Deus abençoe a todos. Fico aqui com essa áudio live a respeito do Shabat no judaísmo do segundo templo. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos, meu pastor Oscar, pastor Arno Quevedo, que Deus te abençoe aí. Donata Santos, meu amigo também, que jogamos juntos, Alves Carvalho, todos que estão acompanhando aí a respeito desse assunto. Que Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor te conceda uma ótima semana.